Então agora a gente vai dar continuidade aí a nossos conteúdos de história, não é? Vamos falar um pouquinho sobre uma das consequências da expansão marítima a longo prazo, também do sistema colonial desenvolvido aqui na América. Vamos falar de um assunto importante aí da apostila de vocês, que é o assunto povos africanos, reinos africanos, né? Falar um pouquinho daqueles povos que foram escravizados aqui na colônia, dar algumas características, alguma visão nova sobre eles, ok? Aquilo que foge a uma visão tradicional do africano apenas como escravo, apenas como aquele que sofre um poder violento aqui na América, certinho? Então a gente vai pegar aqui, compartilhar com vocês uma tela. Então, pessoal, a gente tem o seguinte, né? Esse assunto, povos africanos ou reinos africanos, é um daqueles assuntos de história que liga, que une Brasil e África, certo? A gente consegue ver como que a história do Brasil influenciou e foi influenciada pela história africana, ok? Nós temos aí que no período colonial, milhões de africanos de diversas etnias foram trazidos e escravizados no Brasil, certo? Através daquela situação em que, no desenvolvimento da nossa colônia, a Igreja Católica e o Estado português dificultavam, enquanto podia, a escravização do índio e liberavam a escravização do negro, né, para acontecer. Então nós estamos nesse contexto aí de vinda e de sofrimento de africanos nesse sistema colonial desenvolvido aí na América, certo? Bom, os contatos imediatos aí entre africanos e Brasil, né, originou vários aspectos culturais novos, como, por exemplo, o samba, a capoeira, o candomblé, as congadas, o maracatu. Então, nós temos aí uma herança cultural muito rica, que é fruto desse choque, claro, que é um choque baseado na violência entre Brasil e África com relação à vinda dos africanos no sistema colonial, certo? A longo prazo, também dentro do sistema colonial, nós tivemos a formação de muitas comunidades quilombolas. Isso chegou a nós, até nós hoje, né? Onde muitos povos ainda são descendentes de quilombola, que guardam aquela cultura, guardam aquela herança, certo, galera? E lembrando que quilombos eram formados quando escravos fugiam da região em que trabalhavam, seja de uma mineração, seja da cana-de-açúcar, para poder tentar, numa determinada localidade, uma vida livre, fora das amarras da escravidão, certo? Outro aspecto importante que vale a pena citar de antemão é que, dentre os vários grupos africanos que os portugueses traziam para o Brasil, dois grupos linguísticos eram mais comuns: os sudaneses e os bantus, certo? Então, bantus e sudaneses foram, dentre os grupos linguísticos africanos, os mais traficados para o Brasil. Bom, então, quando se fala de África, nós temos sempre uma história eurocêntrica agindo sobre a África, infelizmente, né? A gente tem um olhar sobre a África que é o olhar do europeu. Dificilmente a gente tem um olhar africano da África, certo? Um olhar deles próprios. Então, normalmente, os europeus olharam para a África com os seguintes olhares, pessoal. Na antiguidade, pouco se conhecia da África. Os viajantes da época, eles no máximo chegavam até perto do deserto do Saara. Ou seja, o que era na antiguidade conhecido da África era uma porção norte da África. Ok? Por outro lado, na Idade Média, normalmente a África era associada à questão da magia negra, à questão do demônio, à questão daquilo que não se deve tocar, que não se deve aproximar. Muitos preconceitos existiram da Idade Média Europeia com relação ao continente africano, onde o continente africano seria o local do pecado, né? Bom, por sua vez, com o avançar das épocas, na Idade Moderna, e graças aos contatos marítimos que a Idade Moderna permitiu, né, com a expansão marítima entre europeus e africanos, a Europa passa a conhecer um pouco mais do continente africano, dos seus contornos e dos seus povos, porém, a visão preconceituosa continuava existindo.
Os africanos eram sempre colocados como algo próximo do humano, mas como algo que não era ainda humano. Na Idade Contemporânea, essa ideia do preconceito sobreviveu na época do imperialismo europeu. Vocês lembram muito bem que uma das justificativas do imperialismo europeu era lançar civilização sobre africanos e asiáticos, né? A famosa missão civilizadora. Então, quer dizer, pessoal, a gente passou aí por diferentes épocas históricas, da antiguidade até a idade contemporânea, e está vendo que a visão do europeu sobre o africano sempre foi uma visão ruim, sempre foi uma visão preconceituosa, negativa, certinho? Por isso, a necessidade de um conhecimento um pouco maior da história africana. Bom, então vamos falar um pouco da África, como que ela se apresentava antes da chegada dos europeus, certo? Principalmente entre os séculos 10 e 16. Então reparem no mapa aí, o que a gente tem, pessoal? A gente tem o continente africano dividido em reinos, segundo os grandes reinos africanos que existiram do século X ao século XVI. Bom, então a gente pode citar, dentre os reinos africanos, os principais, e vocês podem ver que de amarelo está marcado o grupo linguístico sudanês, enquanto de rosa está marcado o grupo linguístico banto, certo? No sul da África. Então nós temos os principais reinos africanos, esses aí, ó, Reino de Gana, Reino do Mali, o Reino de Songhai, o Reino do Benin, o Reino do Congo e o Reino dos Iorubás. Então são vários reinos africanos que se dividiam, né, territorialmente, linguisticamente, culturalmente pelo continente africano. A partir da chegada dos europeus, houve uma mistura com relação a tudo isso aí. Foi a grande herança negativa, dentre várias heranças negativas, que os europeus deixaram para a África. Isso aí seria um mapa político da África, próximo do que a gente tem hoje, né? Então, repara, pessoal, o mapa anterior não mostrava uma África tão segmentada. Veja bem, embora houvesse vários reinos, os reinos tinham seus respeitos, né, seus territórios, sua geografia. Olha só o que a Europa fez com a África, né? Após a partilha da África, nós tivemos uma total destruição do modelo de vida tradicional das tribos africanas. Ok? Bom, dentre esses reinos que a gente citou, a gente vai comentar um pouco sobre cada um deles, né? Então, no norte da África, dentro daquilo que era o grupo linguístico dos sudaneses, nós temos o reino de Gana, Mali, Songhai, 3 reinos muito importantes. O reino de Gana se formou no século III, graças a um comércio bem desenvolvido entre os ganenses e os árabes. Ok? Então, nesse reino de Gana, trocava-se principalmente ouro, né, em nós de cola, por produtos como tecidos, cobre, sal. Então, tem um comércio avançado e um contato com os árabes que permitiu que esse reino se formasse. O auge desse reino foi entre os séculos 7 e 11, ok? E foi um reino que passou por uma forte expansão islâmica, até pelo contato comercial com os árabes aí. O reino do Mali desenvolveu-se um pouco mais tarde que o reino de Gana, entre os séculos 13 e 16, certo? Também se converteu ao islamismo, e é importante notar a cidade de Timbuktu, que era um grande centro comercial e cultural do Mali. E Songhai, por sua vez, estava localizado no século XV, certo? E era interessante que o poder político no reino Songhai não era um poder distribuído entre as várias tribos, era um poder centralizado nas mãos de um imperador. Então, mais ou menos assim parecido com aquilo que se observava no Egito Antigo, né? Então, nós temos um imperador que manda nos vários povos Songhai, ok? Bom, o reino dos Iorubás, pessoal, merece destaque também, porque eles ocupavam o que hoje em dia seria a Nigéria, e foi um povo muito trazido para o Brasil, tá? Muitos Iorubás foram traficados para o Brasil, e principalmente na Bahia, era local de fixação desses povos, certo? Eles tiveram uma cidade-estado, isso lembra de longe, né, aquilo que era a Grécia Antiga, né, cidades independentes,
E a principal cidade-estado deles era Ifé, certo? Que era um conjunto de aldeias aí de agricultores que formou-se um grande centro comercial aí por volta do século VI. Bom, o povo iorubá era um povo que tinha muita habilidade de navegação. Só que vale lembrar que os africanos eram muito melhores navegadores de rios que de mar, certo? Eles tinham problemas com relação a navegar o mar aberto. E o povo iorubá, por exemplo, era exílio navegador de rio, certinho? Um outro reino importante, o reino do Benin. O reino do Benin tem um destaque interessante que, infelizmente, eles foram mais subjugados pelos ingleses do que propriamente pelos portugueses, certo? E era um grande centro fornecedor de marfim. Então, a grande riqueza do Benin, além, claro, dos escravos que o Benin forneceu, era o marfim e alguma coisa também de pimenta e de ouro. Certo, pessoal? Bom, dentro dos reinos Banto, mais na região centro-sul da África, nós tivemos aí a grande ascensão do reino do Congo. O reino do Congo, então, um reino muito grande na região centro-sul da África, teve sua fundação por volta do século XIV, ok? Até que no século XV, Portugal começa a controlar o reino do Congo através do navegador Diogo Cão, certo? Bom, o catolicismo se espalhou muito pela região e nós observamos no Congo um grande sincretismo religioso entre o catolicismo europeu e as religiões locais congolesas. Então, pessoal, com relação a características gerais desses povos, a gente pode falar um pouco da organização familiar e da sociedade dos povos africanos. Não são muitas as documentações, né, que a história tem para se estudar os povos africanos, mas dentro daquilo que se faz, né, se fala que a fertilidade ela era essencial na maior parte das culturas africanas. Então, o número de filhos que uma família tinha definia o prestígio social daquela família. Era importante para uma família ter muitos filhos, né? Mulheres que eram férteis, que davam à luz a muitos filhos, eram mulheres muito disputadas. E homens ricos poderiam ter várias mulheres e, consequentemente, centenas de filhos. Então, a gente tem aí uma organização familiar onde a prática da poligamia era executada, certo? Bom, com relação ao trabalho, eram práticas coletivas, né? A responsabilidade da divisão do trabalho era bem coletiva, tanto com relação aos cuidados da família, quanto com relação aos cuidados com a agricultura. Claro que quando o assunto era guerra, os homens se voltavam mais, e quando o assunto era cultuar sua religião, os homens idosos tomavam mais a dianteira. Então, pessoal, vale lembrar que, infelizmente, a África ela parece que entra na história ocidental a partir do tráfico negreiro, né? E quando isso acontece, a gente acaba esquecendo de toda a estrutura de vida tradicional das tribos africanas, dos grandes reinos que a gente acabou de citar, certo? Onde a gente tem que lembrar que esse tráfico negreiro faz parte daquilo que se chama de diáspora africana, né? A saída de milhões de africanos entre o século XV e XIX pelo mundo. Claro que eles foram levados à força, né? Os africanos não quiseram se espalhar dessa maneira. E isso acabou destruindo totalmente a estrutura tradicional de vida desses povos. Aqueles povos que permaneceram no continente africano, por outro lado, foram massacrados com o espalhamento dos árabes, aí principalmente na região norte da África, certo? Então, os árabes, espalhando a religião muçulmana, acabaram por matar o resto da cultura africana que prevalecia em meio a essas grandes tribos, certinho? Quando a gente fala, então, do tráfico negreiro, dessa grande diáspora africana, a gente consegue pegar esse quadro, repara, gente, que pega do século XVII até o século XIX, com relação ao número de africanos e aos respectivos períodos de tempo que eles foram trazidos aqui para a América. Qual a porcentagem foi trazida para o Brasil, para a América Espanhola? Então, a gente observa um número esmagador de africanos trazidos para o Brasil, né? A nossa colônia era uma colônia que
sugava muito da mão de obra africana. Então, em qualquer situação que a gente comparar, os números de escravos chegando no Brasil, de africanos chegando no Brasil, o número bate os números da América Espanhola, ou dos próprios Estados Unidos, ou das colônias francesas. Ok? Então, essa herança africana do Brasil, ela não é à toa, mas infelizmente ela foi feita à custa de muita violência. Então, pessoal, a gente vai encerrando por aqui a nossa apresentação sobre povos africanos, tráfico negreiro, para a gente entender um pouquinho, né, mais sobre como que se deu essa vinda e essa utilização dos africanos aqui na colônia. Certinho? Lembrar dos grandes reinos africanos, lembrar de fazer os exercícios do capítulo aí, para futuramente a gente comentar e tirar algumas dúvidas aí que vocês tenham. Ok? Grande abraço, então. Até a próxima aula, pessoal.